Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Liga Difícil. Eu sou Mafê Violatti, eu sigo aqui no comando da bancada, enquanto meu colega Wellington segue de férias. Férias essas que não acabam nunca, né? Bom, no programa de hoje a gente vai falar sobre os diferentes tipos de contratos dentro dos fundos imobiliários. Contratos típicos, atípicos, as características, vantagens e desvantagens de cada um deles. E antes de rodar a vinheta para o nosso debate, eu já aproveito para te lembrar também de compartilhar esse conteúdo e deixar o seu like aqui. Então, Tanaka Dodô, roda a vinheta! Para esse bate-papo, o Liga Difícil recebe hoje Fábio Carvalho, da Aliança, e Gabriel Barbosa, da TRX. Sejam bem-vindos. Obrigado. Tudo bem? Obrigado, você. Bom, a gente tem também, claro, Thiago Otucci. Boa noite, Otucci. Tudo bem? Tudo certo, Mafê? Boa noite. Boa noite também, Fábio, Gabriel e, claro, boa noite para toda a nossa audiência. Exatamente. Não posso esquecer da nossa audiência, né? Bom, já vamos direto ao assunto aqui. A gente quer saber hoje, eu acho que vários investidores investem em fundos imobiliários de tijolos e quando entram ali nos seus relatórios gerenciais, têm dúvidas em relação àquele perfil de contrato escrito, né? Atípico, típico, mas de fato o que é isso? Quais são as principais diferenças e as características desses contratos? Começando então por você, Fábio. Vamos lá, um pouquinho de história rápida, né? Os contratos de locação no Brasil, eles originaram, em termos de arcabouço jurídico, né, da lei do inquilinato, da lei que foi criada basicamente para as locações residenciais normais, né? Então a pessoa física ia alugar um apartamento, uma casa, e havia o artigo 54 do Código Civil é a lei do inquilinato brasileira, né? Determina as regras desses contratos, dessa relação de locação que originalmente se pensava, né, tá se escrevendo essa lei só para locação residencial comum. E com o passar do tempo a gente começou a fazer muitos contratos de locação com empresas, contratos de locação que deveriam ter características próprias, né? A gente queria fazer contratos longos, a gente queria fazer contratos com multas, penalidades, com garantias adicionais, seguros adicionais, que esse artigo 54 do Código Civil não permitia, né? Porque ele não tratava disso, ele pensava só na pessoa física alugando uma locação residencial. E aí a gente começou a fazer, isso principalmente no Brasil, 2005, 2006 em diante, alguns um pouco anteriores, mas nesse momento que a coisa começou a crescer, a gente começou a fazer contratos que não eram da lei do inquilinato. A gente fazia contratos comerciais entre duas pessoas jurídicas, um investidor e uma empresa, para fazer contratos assim. Eu quero um contrato de 10 anos que tem que ser cumprido por 10 anos, você não pode rescindir antes de 10 anos. O inquilinato normal brasileiro não permitia isso. Ele era aquele contrato de, no máximo, multa de 3 aluguéis, proporcional ao prazo restante e tal, aquela regrinha básica de locação residencial, que não era o que a gente queria. A gente começou ali em 2005, 2006 em diante a fazer esse tipo de contrato. Eu mesmo já fazia naquela época, né, que por uma coincidência enorme, inclusive eu estava na TRX nessa época. A gente começou em 2007, né, TRX, e eu estava lá, né, era sócio da TRX. A gente começou a fazer esse tipo de contrato ali na época. E aí, por que ele é chamado de atípico, né? O atípico dele não é incomum. O pessoal acha que o atípico é porque é uma coisa rara, difícil de encontrar, e não é isso que ele quer dizer. Na verdade, juridicamente, quando você faz um contrato que ele não é tipificado, é um termo jurídico de estar tipificado no Código Civil, quer dizer, ele está definido, né, o arcabouço legal perfeitamente no Código Civil, ele é tipificado. E os atípicos naquela época não eram, porque você fazia um contrato que era uma locação, na verdade, mas para fugir da lei do inquilinato e das suas travas, você fazia esse contrato atípico, né, então, portanto, não tipificado na lei. E a gente começou a fazer isso e ele ficou com esse nome. Isso juridicamente mudou, então em 2011 houve uma reforma do Código Civil brasileiro e foi criado um artigo 54A, né, para não mudar o número dos outros artigos, eles criam letras, né? Então criou-se um artigo 54A, que são os atípicos antigos, hoje eles são tipificados, mas o nome ficou. Então esse contrato antigo que fugia da lei do inquilinato para poder fazer contratos longos, garantias fortes e tal, foi tipificado, então passou a existir desde 2011 na lei do inquilinato, né, antiga, no Código Civil brasileiro. Por outro lado, por terem sido tipificados, apesar do nome ficar, eles ficaram juridicamente muito mais fortes também, porque hoje em dia ninguém vai discutir, não, mas esse contrato é ilegal, você não pode fazer um contrato de 10 anos, você não pode... Na verdade, agora eles estão na lei, eles foram bem definidos, né, tem um arcabouço legal claro, objetivo lá para eles, então hoje em dia a segurança jurídica é forte, e a gente faz isso hoje com muito mais tranquilidade, esse tipo de contrato que antigamente começou a se chamar de atípico. Eu diria juridicamente hoje eles não são mais atípicos, eles são tipificados, mas o nome ficou. Então eles basicamente são esses contratos que de 2011 em diante, né, estão no Código Civil, no artigo 54A, e basicamente é um contrato de locação,
mas que se for entre duas pessoas jurídicas, a gente pode fazer basicamente o que a gente quiser. Então você pode dizer que o contrato é 20 anos, tem que ser cumprido 20 anos, é 10 anos, ou a partir do X ano pode ter revisional ou não ter revisional a vida inteira do contrato. Basicamente você pode combinar, né, o que as duas partes combinarem entre si, o locador e o locatário, vale. Né? Basicamente é um contrato com muito mais flexibilidade para a gente construir diferentes estruturas. Muito bom. Então, o contrato atípico não é tão atípico assim, na verdade, ele é típico, mas ficou então essa nomenclatura ali de atípico para facilitar até para os investidores, enfim, para as pessoas que estão ali acompanhando os relatórios já identificarem essas características aí básicas, como você mesmo disse, sobre um prazo mais extenso, enfim. E aproveitando, Gabriel, talvez você possa trazer aqui um pouquinho das principais diferenças entre os contratos típicos e atípicos, porque diversos investidores, eu tenho certeza que alguns aqui nem sabem essas questões ali que o Fábio comentou sobre revisional, enfim, acho que é legal a gente mencionar. Não, legal. Acho que a grande principal diferença, né, e aí os investidores prestam muita atenção nisso, é a multa por rescisão, né? Você amarrar o inquilino no prazo mais longo possível num contrato de locação. O investidor de fundo imobiliário adora isso, né, porque traz previsibilidade na renda. Então, acho que essa é a principal característica. Então, geralmente, não é obrigatório, mas geralmente no contrato atípico se entende que você tem que ter uma multa ali que corresponda ao saldo remanescente do contrato inteiro, né? Então, se a empresa está lá durante 5 anos, tem um contrato de 10, se ela resolver sair na metade, ela precisa pagar todos os aluguéis até o final do contrato. Muita gente toma isso por base como regra, e não é, né? Como o Fábio falou, você pode sentar, né? Duas pessoas jurídicas podem sentar e definir as regras ali que forem. Então você pode decidir ter um aluguel de 12 meses, de 10 meses, de 2 anos, ou você ter o prazo remanescente inteiro do contrato. Já aconteceu, por exemplo, no TRX-F11, né? Que é o fundo que a gente faz a gestão lá na TRX, a gente tinha um contrato atípico, mas que a multa não era o saldo remanescente inteiro do contrato. A gente tinha um período de revisional diferente também do que é o tradicional, que são 3 anos no contrato típico, né? A gente tinha um período revisional diferente e isso gerou muita polêmica na época, quando a gente teve até a rescisão desse contrato. Depois a gente vendeu esse imóvel, antes dele ficar vago. Mas, enfim, a gente já teve essa discussão aí entre os investidores em relação a isso. Então, não é regra. Um contrato atípico, né, ou que hoje é tipificado, mas que todo mundo conhece por contrato atípico, ele pode ter a regra que for. No contrato típico, aí você tem regras mais rígidas, né? Então, geralmente a multa são 3 aluguéis pelo prazo proporcional, o prazo mais curto, você tem revisional, né, a possibilidade de revisional a cada 3 anos. O que é a revisional, né? A revisional durante esse período, né, durante 3 anos, você não pode discutir o aluguel. Então, você combina lá um aluguel, ele muito provavelmente vai ser corrigido anualmente por um índice de inflação, IPCA ou IGPM, geralmente, né? E aí, depois desse período de 3 anos, você pode entrar com um pedido de revisional, enfim, até uma ação jurídica que você pode entrar, porque você imagina que você alugou uma casa num bairro que é super bom hoje, mas daqui 3 anos que ele não seja mais, né? Então, as características mercadológicas daquela região onde está o imóvel pode ter mudado, e aí você consegue justificar isso para diminuir o aluguel que você paga ou aumentar, né? Então, vai depender muito da ponta que você tiver aí como locador e locatário. Muito bom. Tô aqui. Bom, interessante, né? Apesar de ser tipificado, né? Acho que o termo continua, né? Acho que dificilmente mudar, né? O contrato atípico, principalmente na comunicação que é feita nos relatórios gerenciais. E tem 2 outros termos também que estão bem vinculados ao contrato atípico, que é o BTS e o Sale and Leaseback, né? São esses 2 tipos de operações. Até gostaria que vocês explicassem, né, exatamente as diferenças e já entrando até na parte aqui já do mercado imobiliário em si, se essas 2 linhas, né, o BTS e o Sale and Leaseback, eles para 2024 vocês enxergam oportunidades interessantes até para aquisições dos fundos imobiliários. Não, perfeito. Acho que assim, o BTS, que BTS quer dizer Build to Suit, né, feito sob medida em português, e o Sale Leaseback, que é uma venda com locação, né, imediata, na verdade, eles são
a grande matéria-prima dos contratos atípicos, né? Então, acho que até talvez importante um passo atrás, né? Dizer por que alguém faz um contrato atípico, né? Dos dois lados, né? Do lado do investidor, eu acho que ele é mais simples de dizer, né? Um investidor que está na ponta, né, do contrato atípico, usualmente ele fez aquele contrato porque ele quer o contrato mais longo possível, ele quer a previsibilidade da renda, né? Do fluxo de caixa que aquele imóvel vai gerar. Ele fez a compra do imóvel ou o investimento, a construção do imóvel, e ele quer, né, o prazo mais longo possível garantido, né, de renda, de fluxo de caixa daquilo, para ter a remuneração do seu investimento, né, o retorno do investimento certo. Então, do lado do investidor, eu diria que é mais fácil de enxergar por que o investidor entra num contrato desse. Mas e do lado do inquilino, né, de quem está da outra ponta desse contrato, né, por que alguém está entrando num contrato, por exemplo, que ele vai ficar 10 anos preso, 15 anos, às vezes 20 anos preso, né, num contrato. Mas, na verdade, alguém optou por fazer aquilo, né, teve uma motivação daquilo, e aí entra um pouco nessa questão dos sale-leasebacks e dos build-to-suits, né, que você mencionou, né, então, usualmente, os contratos atípicos são feitos nesse tipo de situação. Então, um build-to-suit é um imóvel feito sob medida, né? Então, você fez um imóvel sob medida, você inquilino, você sabe que você quer aquele imóvel, vai usá-lo no longo prazo, porque ele foi feito para você, né, para o seu uso, na localização que funciona bem para você. Então, você quer ter segurança que você vai ter aquele imóvel no longo prazo à sua disposição, num preço travado fixo, né, que o preço não vai flutuar, o aluguel não vai crescer, se o mercado aquecer, se acontecer alguma coisa, que o proprietário do imóvel não vai poder te tirar dali, né, porque tem muito imóvel que eventualmente o proprietário vai chegar para o inquilino, mesmo que se tiver tudo certo lá, e dizer, quero que você saiba porque eu vou fazer uma incorporação imobiliária, vou subir um prédio aqui em cima da sua loja, então retire-se, né, daqui e tal. Então, um contrato atípico você também não pode, né? A rescisão ela não é permitida de nenhum dos dois lados, nem do proprietário, mas também não pelo inquilino, né? Os dois lados não podem rescindir. Então, assim, os inquilinos usualmente que procuram um build-to-suit, ou seja, fazer um imóvel sob medida para eles querem ter a disponibilidade daquele imóvel num prazo longo, sem revisional de preço, ou seja, sem o preço flutuar, e sem a possibilidade de rescisão pelo proprietário. Então, se tiver tudo certo no contrato, o proprietário não pode ir lá e tirar o inquilino para fazer outro uso do imóvel também. Então, o inquilino que vai atrás de um build-to-suit, ou seja, um imóvel sob medida, né, por ser sob medida, foi pensado, planejado, a região, a localização foi estudada, ele normalmente quer ter essa tranquilidade do contrato longo, sem revisional de preço, sem tomar susto com a locação, né, que vai atrapalhá-lo. E o sale-leaseback é mais ou menos a mesma coisa, mas o sale-leaseback é uma ferramenta de gestão de estrutura de capital, de gestão financeira, em que o imóvel já existe, né, mas o inquilino quer vendê-lo e continuar usando. Então ele vende para um investidor que quer o fluxo de caixa, quer as locações, mas o inquilino, que passa a ser inquilino, né, quer continuar usando o imóvel. Então o build-to-suit é para uma construção do zero, um imóvel feito sob medida novo, e o sale-leaseback é uma operação para um imóvel que já existe, que alguém quer vender e continuar usando como inquilino. Mas na mesma lógica, quer continuar num prazo longo, quer ficar ali por 10 anos, 12, 15 anos, sem ter revisional de preço, sem ter possibilidade de revisão ou rescisão do contrato, né, sem ter que ser eventualmente vítima, entre aspas, de uma rescisão contratual do lado do proprietário, que quer usar o imóvel para um outro uso. Então, assim, os sale-leasebacks e os build-to-suits acabam sendo, né, pelas suas características, a grande matéria-prima dos contratos atípicos. Né? Por que alguém assina um contrato de 10 anos? Às vezes o pessoal fala, mas para que o inquilino quer um contrato de 10 anos travado? Mas isso acontece, né? Isso existe, né? Por isso que existe esse tipo de contrato. E os sale-leasebacks e os build-to-suits são a origem de uma grande maioria, eu diria, dos contratos atípicos que a gente firma. Boa. Perfeito. Você Gabriel, tem mais quer alguma falar pergunta? das oportunidades aí, aqui para frente, né, nesse segmento? Claro, bom, a gente, né, ainda enxerga muita oportunidade, né? Acho que o mercado de fundo imobiliário cresceu muito nos últimos anos, mas ainda é assim, uma parcela muito irrisória do mercado imobiliário brasileiro como um todo, né? E quando a gente está falando de build-to-suit e sale-leaseback, a gente está falando principalmente de operações com grandes empresas, né? É um nicho de empresa muito específico, porque precisam ser empresas saudáveis, robustas, em que você confie que você vai fazer um investimento e ter o recebimento ali da renda durante o prazo que você estimou, né, de 10, 15, 20 anos. Então você não faz isso com qualquer tipo de empresa, né? Geralmente são empresas grandes, muitas vezes empresas listadas ou multinacionais, enfim. E a gente acredita que assim, essas empresas são as empresas que estão investindo mais, que estão ganhando market share, geralmente, né? Então, são empresas que estão expandindo. No nosso setor lá de atuação, que são grandes lojas de varejo, né? A gente enxerga ainda bastante oportunidade com essas grandes empresas.
Então, por isso a gente acredita que os fundos imobiliários têm tudo para ser justamente esse canal, né, de captação de recursos para o mercado imobiliário. A gente até teve recentemente uma troca na lei, né, de emissão de CRIs, que muito provavelmente ainda é muito recente, né, mas muito provavelmente vai restringir um pouco o crédito das grandes empresas que vinham fazendo operações de CRIs e CRAs lastreados em debêntures, né, em emissões de dívida de crédito privado. Então a gente acredita que mais do que nunca o veículo fundo imobiliário pode ser um canal aí para prover recursos para esse setor, e sem dúvida nenhuma que muito lastreado aí nos contratos de BTS e sale-leaseback. A gente acredita que isso tende a se intensificar e a gente vai ver cada vez operações maiores dentro dos fundos imobiliários com o crescimento da indústria como um todo. Bom, acho que durante o período da pandemia, os fundos imobiliários, principalmente os fundos de logística, e que tinham, né, majoritariamente contratos atípicos, eles acabaram sendo considerados até mais resilientes por justamente manter esse fluxo de receita, essa renda, né, como algo constante ali. E agora, eu queria entender um pouquinho, né, quais são os benefícios, então, que esses contratos trazem dentro de um fundo imobiliário e o porquê que vocês acham que é interessante e atrativo ter esse perfil de contrato dentro de um fundo imobiliário. E, além disso, eu também queria entender se, na ótica de vocês, no momento atual, faz sentido ter esses contratos dentro de um fundo? Qual que é o momento atual no âmbito de cenário de ciclo do mercado imobiliário? Bom, acho que a pandemia, acho que para os contratos atípicos foi um momento, o famoso divisor de águas, né? Porque foi um stress test importante. Então a gente tinha um fundo cheio de contratos atípicos, né? O nosso fundo, nosso LZR, ele é por obrigação de regulamento, inclusive, um fundo de contratos atípicos, né? Obrigatoriamente, que restringe, né, o tipo de ativo que a gente pode ter, o tipo de contrato que a gente pode ter. E a gente já fazia isso por muito tempo, mas quando a pandemia veio, ela foi um stress test importante, e que passamos com louvor, né? Os fundos com esse tipo de contrato acabaram virando um porto seguro ali no meio da pandemia, né? A gente, por exemplo, desde o início do fundo, isso significa a pandemia e outras crises variadas, nunca teve um dia de aluguel atrasado por nenhum inquilino, né, de nenhum contrato, ou dificuldade de repassar a inflação no contrato no aniversário, nada, nunca, né? Nunca teve uma inadimplência com atraso, uma briga para não repassar a inflação, nada disso nunca aconteceu. Então, assim, e a pandemia acho que foi o stress test principal disso, né? Obviamente, né, de receber em dia, sem atraso, sem inadimplência, sem briga. E acho que passamos, né, com louvor por pandemia, e acho que ela ajudou a mostrar o valor desse tipo de contrato, né? Muita gente com contratos típicos no meio da pandemia sofreu bastante. Muita ligação de inquilino, né, muito estresse, muita surpresa de não pagamento, né, e que a gente não teve. Eu acho que, na média, claro que você tem sempre exceções e perfis, mas na média o investidor do fundo imobiliário, ele quer receber a renda dele todo mês ali direitinho, conforme o esperado, né, a expectativa dele, crescendo um pouquinho se possível, mas mais importante do que tudo é não acordar de manhã com susto, né? Inadimplência, inquilino brigou, inquilino não quer saber mais do imóvel. Eu acho que para o investidor médio do fundo imobiliário, os contratos atípicos são uma matéria-prima excelente, porque eles provêm essa previsibilidade, né, essa falta de susto, vamos dizer assim. A gente gosta de dizer que o nosso fundo é um fundo para não acordar de manhã tomando susto, né? Não tem, nunca teve, e no geral, dificilmente num fundo que tenha em boa parte contratos atípicos, você vai ter sustos e problemas grandes. Existe o outro lado da moeda, né? Que sejamos claros aqui, né? Por outro lado, você tem um contrato travado, sem revisional, longo, então você também não vai... Não, ó, o mercado está super aquecido, os aluguéis estão subindo, meu aluguel não sobe. Meu aluguel sobe pelo IPCA, e é uma linha reta subindo pelo IPCA. Então, assim, se você quer um fundo que não dá susto e vai devagarzinho crescendo a renda um pouquinho, ele é ótimo para isso, o nosso. Se você quer um fundo que vai capturar o lease spread, a melhoria da locação na Faria Lima, que subiu, que baixou, não é um fundo de contratos atípicos. Então, acho que existem prós e contras, né? Temos que ser claro nisso. O nosso fundo é o fundo que não vai dar susto e vai de pouquinho em pouquinho crescendo aquela renda. Outros fundos por aí vão capturar o aluguel da Faria Lima que subiu. Não é o nosso caso. Então, acho que é importante diferenciar, né? O fundo com contrato atípico, eu acho que ele é excelente para a previsibilidade, né? Para um risco menor de fluxo de caixa, sobre o rendimento, enquanto outros fundos podem ser melhor para capturar outros momentos de mercado mais aquecido, de lease spreads e afins.
É só um ponto, né, só para destacar também, uma outra questão a gente pode eventualmente vender imóveis, tá? Então a gente não captura às vezes um aumento de locação na renda mensal, mas a gente captura a valorização dos imóveis vendendo ativos, né? Como a gente, gestores de fundos com gestão ativa, fazemos, né? Temos feito nos últimos anos, isso tem gerado valor, então tem esse lado também. A locação não vai ter grandes altas, ela vai subir pela inflação ali, mas a gente pode, né, destravar valor, né, valorização dos ativos através de venda de ativos, né, em outro momento. Eu acho que, assim, olhando o momento de mercado, eu acho que, independente do tipo de contrato, acho que o que vale muito quando você está analisando uma operação imobiliária é o preço, né? Quanto você está pagando por aquele imóvel. E isso vai depender muito se o contrato é típico ou atípico, enfim, às vezes se você está pagando barato, faz mais sentido você buscar ter um contrato típico, né, dependendo da região e etc., o que você tem de prognóstico para aquele imóvel, para aquela região como um todo, do que se você fizer um contrato atípico que vai demorar mais para você capturar, não quer dizer que você não vá capturar, né, um crescimento do valor de mercado desse imóvel, mas vai demorar mais. Então, assim, uma coisa que o Fábio citou e que eu concordo é que assim, o contrato atípico ele funciona muito bem para fundo imobiliário porque é o perfil do investidor, né? Assim, é a clientela que pede, vamos dizer assim, ter maior previsibilidade na renda, né? E os fundos que geralmente entregam uma maior previsibilidade conseguem agradar mais o mercado de fundos imobiliários, principalmente o mercado de pessoa física, que é a grande maioria dos investidores, né? Então, assim, o que a gente vê lá, a gente tem preferência por contratos atípicos, porque traz essa previsibilidade de fluxo, agrada os nossos clientes, que são os investidores do TRXF11, mas em contrapartida, quando a gente, né, identifica uma oportunidade que seja um bom imóvel, num bom preço e que tenha o contrato típico, a gente também avalia. E se for uma boa operação, a gente vai fazer, independente do tipo de contrato. Então, acho que em relação ao termômetro do mercado que a gente tem hoje, né, e as perspectivas futuras, de novo, acho que muito mais importante do tipo do contrato é a qualidade da operação imobiliária como um todo, né, o preço que você está pagando, a localização, inquilino, enfim, aí envolve uma série de fatores que você tem que analisar como um todo para decidir se aquela operação é boa ou não. Não só pelo contrato. Né? Otuki? Vocês comentaram aqui, o Fábio principalmente, né, em relação à resiliência, até falou do exemplo do período da pandemia, né, que ninguém atrasou aluguel, enfim, então a gente tem essa percepção que um fundo que tem contratos como o fundo de vocês, né, o LZR, TRXF, são fundos que praticamente são 100%, né, de contratos atípicos, dá a impressão que, então o contrato atípico então é um fundo extremamente conservador, mas existe diferenças, né, de tipos de imóveis, de segmentos diferentes. Queria que vocês falassem um pouco dessa graduação também de risco, né, porque uma coisa é você fazer um contrato atípico para um varejo alimentício, por exemplo, né, uma grande rede de supermercados numa região central. Outra coisa é, de repente, ter um galpão industrial numa localização um pouco mais distante, né, de um centro urbano, e tudo é contrato atípico, né, por mais que essa indústria, de repente, tenha um balanço forte, mas assim, uma empresa de grande porte, né, então eu queria que você falasse dos tipos diferentes também de segmentos que vocês trabalham dentro dos contratos atípicos. Perfeito, acho que faz todo sentido. É um pouco o que o Gabriel estava falando agora também, né? A operação tem que ser olhada como um todo, né? Não adianta falar, não é assim, contrato atípico é bom. Não é nada disso. Contrato atípico é uma característica de um rol enorme de itens que tem que ser avaliados, né, para tomar uma decisão de investimento. Eu acho que contratos atípicos bem feitos, e a gente já chega no que isso quer dizer, são boa matéria-prima para FIIs. Não é porque eu falei isso que qualquer contrato atípico é bom, é pelo contrário. Acho que tem que tomar muito cuidado, né, para, por conta do contrato ser atípico, você não fazer bobagem do ponto de vista imobiliário nas outras características. Né? Então, não é porque o contrato é atípico que eu quero um imóvel localizado no meio de uma floresta, né, no fim do mundo, que se eu perder o inquilino, eu nunca mais vou achar outro inquilino, eu tenho que derrubar o imóvel e plantar no terreno, não adianta. Né? Então,
Porque assim, contrato atípico é longo, mas o longo passa, né? Eu mesmo já estou nesse mercado há mais do que 15 anos, então os primeiros contratos que a gente fez lá atrás, todos eles já acabaram, todos já estão em uma fase não atípicos mais, então assim, o prazo do atípico acaba, inquilinos têm problemas e mudam do imóvel. Então assim, você tem que realmente olhar a operação imobiliária, aí pensando, né, como investidor de FIIs, né, vamos olhar a qualidade dos ativos que esse FII está investindo, que ele tem em carteira. Você tem que olhar a coisa completa, né? Ser contrato atípico puramente não define como uma boa operação, né? Você precisa realmente olhar o conjunto, né? Qual é o aluguel que é pago ali, quem é o inquilino, né? O que o imóvel é fisicamente mesmo falando, né? Um imóvel, por exemplo, eu prefiro imóveis pouco específicos, né? Falar, quer fazer aqui um contrato atípico de uma usina, uma indústria química? Fala, não quero, obrigado. Uma indústria química é um ativo extremamente específico. Pouquíssimos inquilinos usariam aquilo, então pouquíssima liquidez se você precisar trocar o inquilino. Não quero chegar perto de um negócio desse. Então, assim, você tem várias coisas que você tem que olhar do ponto de vista imobiliário, né? Então, tomar muito cuidado para não pensar que não é contrato atípico, não é bom, não é assim. Então, a gente, por exemplo, procura imóveis que sejam pouco específicos, que sejam muito bem localizados, né, em termos de localização de cidades, regiões de crescimento, regiões com potencial do ponto de vista de zoneamento, de outros usos mais valiosos, uma liquidez do imóvel se você quiser vender em algum momento, porque o prazo do contrato vai passar, inquilinos vão ter problemas, coisas vão acontecer. Você quer ter um bom imóvel de qualquer forma na mão, né, com características físicas, de localização do imóvel, cidade onde ele está localizado, tudo isso tem que ser favorável também. Tem que tomar muito cuidado para não ver que é contrato atípico e achar que isso é bom e ponto final. Não é isso, não. O contrato atípico é uma pequena característica de uma operação que tem que ser olhada em todas as dimensões, né? Só uma correçãozinha, que a gente tem hoje no TXF11 95% da receita vinda de contratos atípicos. Então, hoje a gente é um fundo majoritariamente de contrato atípico, sem dúvida, mas a gente não tem 100% porque a gente tem duas operações lá. Por coincidência, a última operação que a gente adquiriu no final do mês passado foi uma loja do Carrefour, aqui no bairro do Jabaquara, aqui em São Paulo. E a gente lá é um contrato típico e aí atende as características, né, que eu comentei antes, no sentido de, a gente entendeu que era um bom imóvel, com um bom preço que a gente estava comprando, está locado no nosso entendimento até abaixo do que deveria ser o mercado. Então a gente enxerga lá sim um potencial de ter um resultado nesse imóvel maior do que a gente está premissando simplesmente pela aquisição do CAP, né, pelo que a gente está recebendo de renda no D0. Então a gente também avalia operações de contratos típicos no TXF11, mas majoritariamente a gente tem contratos atípicos até pela característica do imóvel que você citou, né? Assim, empresas de varejo principalmente, é muito importante para ela, estratégico, o ponto de venda, né? A empresa de varejo ela gasta muita energia, muito dinheiro, muito capital decidindo aonde ela vai colocar uma loja, né? E depois que ela constitui lá uma loja, investe dinheiro para ter uma clientela que fica, né, no imaginário da pessoa, lá tem uma loja do Carrefour, do Açaí, do Pão de Açúcar, enfim, do Leroy Merlin. Depois disso, ele não quer perder aquele ponto para o concorrente, né? Porque ali foi criada uma dinâmica naquele bairro em que as pessoas passam ali, etc. Então, esse é um setor que demanda muito, né? Não à toa os fundos de renda urbana, com certeza devem ser os fundos que têm o maior percentual de contratos atípicos, né? Se for ver, ainda são poucos fundos de renda urbana, vamos dizer assim, né? Mas a grande maioria deles tem um grande percentual da receita vinda de contratos atípicos justamente pela característica em que o inquilino demanda essa tipicidade, né? Às vezes, a TXT já fez muito galpão logístico também, né? E no galpão a dinâmica é um pouco diferente. O inquilino geralmente está querendo o menor prazo possível, né? Ele chega lá e aí é uma queda de braço ali, né? Com quem está investindo o capital, né? E vai ser o locador querendo colocar um prazo maior, de 10, 15 anos, e o inquilino pedindo 5, 7, 10 anos, né? Aí para chegar no meio termo ali dos dois lados, mas porque a dinâmica do mercado de galpão é diferente, né? O galpão ele é mais, vamos dizer assim, é mais fácil você trocar o galpão, né? Você está ali num galpão, ele não é geralmente o core business da empresa, não está sendo rodado ali, né? É um espaço operacional. E você troca para o galpão do lado, que
depois de 5 anos, a tecnologia mudou, o galpão é melhor, né? Mais bem equipado, melhor localizado, está numa praça antes do pedágio, enfim. Tem uma série de características que, nesse caso, o inquilino pede que a tipicidade seja a menor possível. Já no varejo, a gente vê que essa dinâmica é diferente, que o inquilino geralmente ele está querendo ter o maior prazo atípico possível, principalmente quando ele confia muito no ponto que está sendo criado ali. Ele até consolida o ponto dele, né? Então, assim, é até interessante para ele ter esse prazo maior para justamente ser reconhecido ali como a loja tal, sem né? dúvida, sem dúvida. Eu gosto de dar o exemplo, né? A loja que a gente tem aqui na Juscelino, que era um Extra, né? Agora acho que não é mais, vai fechar agora, mas enfim, é um ponto aqui conhecido aqui na cidade de São Paulo, em que você olha em volta, são prédios, AAAs, né? No coração do Itaim. Um imóvel grande, sim, né? Sim, assim. e é um imóvel bem antigo, né? Então assim, você imagina quando o Extra se estabeleceu ali, muito provavelmente a Faria Lima não era o que é hoje. Com certeza. Então assim, a dinâmica de como foi, né, o investimento que você teve que fazer para comprar um terreno, construir um imóvel, lá foi um imóvel que foi construído pelo Grupo Pão de Açúcar na época, né? Mas enfim, não teve nenhum investidor. Mas você imagina que fosse um investidor, depois de 10 anos de contrato, muito provavelmente você conseguiria dobrar, triplicar o preço do aluguel, né? Então, para o inquilino, faria mais sentido se ele tivesse a maior atipicidade possível, porque ele não ia correr o risco de ter esse susto, né? Pô, a região se valorizou exponencialmente e eu estou correndo o risco aqui de perder meu ponto de venda, que é ótimo, né? Porque a dinâmica do mercado naquela localização mudou. Então, é justamente o tipo de risco que o varejista não quer correr. Muito bom, eu acho que a gente aqui nesse papo acabou entrando já até para a minha próxima pergunta, mas ainda tem coisas aqui da minha pergunta que eu quero saber de vocês. Primeiro, eu queria realmente que vocês talvez explicassem um pouco da dinâmica desses contratos dentro do fundo de cada um, então acho que, de certo modo, a gente acabou abordando aqui, foi super legal. E também um pouquinho da perspectiva, né, para esses segmentos e para os fundos de vocês, para esse ano de 2024. E olhando já, né, para aquele momento de mercado que a gente comentou sobre o contrato atípico dentro, a importância para os fundos, enfim. E falando o que vocês estão olhando e esperando nos setores. E aí eu acho que podem comentar então sobre logística, varejo, enfim, se também quiser comentar algum outro segmento que vocês olham e né, acham que faz sentido também o contrato atípico, fica à vontade. Tá bom. A gente também é um fundo prioritariamente atípico, mas não 100%, né? A gente pode ter 20% de contratos típicos e 80% de atípicos, isso é uma regra de regulamento, no nosso caso é uma regra de regulamento, e realmente é o foco que a gente deu para o fundo, né? O tipo de imóveis, inquilinos que querem esses contratos longos, né? Em grande maioria originários dos sale-leasebacks, né? dos build-to-suits, como a gente mencionou. A gente é um fundo híbrido em termos de tipo de imóvel. A gente tem um pouquinho de logística, a gente tem bastante renda urbana também, a gente tem uma categoria diferente que só a gente tem, que são os data centers, que é uma coisa que inclusive a gente está crescendo, está expandindo. É um outro que, como o Gabriel mencionou, quando ele quer fazer o contrato, ele quer fazer de 20 anos, ele quer fazer de 50 anos. A conversa é até meio esquisita, o cara fala, quando eu acho o lugar em que é um cluster, que eles chamam, né, que ele tem conectividade, energia disponível, redundância e tal. Eu falo, não quero sair daqui de jeito nenhum. Então, se olhar entre os grandes REITs, né, fundos imobiliários americanos, entre os maiores, hoje em dia os de data centers estão entre os maiores, porque é uma categoria que recebe volumes gigantescos de investimentos nos últimos tempos e que gosta muito disso, né, de contrato super longo, de travar ali aquela localização pro resto da vida, se possível. Então, é uma outra que a gente tem. Então, a gente tem priorizado exatamente as categorias de ativos, como a gente é um fundo híbrido que pode fazer várias, né? Em que esses contratos são valorizados pelo inquilino também, porque não adianta, né, como o Gabriel estava falando, você tentar empurrar a goela abaixo de um inquilino que não quer um contrato atípico, um atípico. Por exemplo, escritório, prédio de escritório, laje, um andar deste prédio. Quem vai assinar um contrato de 15 anos para ficar num andar deste prédio? Não tem lógica nenhuma fazer isso, né? Porque, de alguma maneira, escritório é uma commodity, né? Eu posso sair desse prédio para o prédio do lado, num momento de mercado que tiver um preço melhor, uma condição melhor, ou o proprietário do outro prédio, às vezes até outro andar desse mesmo prédio me oferece uma condição melhor, eu vou mudar. Por que eu vou assinar um contrato travado num laje, num andar de um prédio comercial normal e tal? Então a gente acaba priorizando, né, até pelo mandato nosso de focar nos atípicos, esse tipo de imóvel diferente, de renda urbana, alguma coisa de logística, e estamos começando com data center, coisas diferentes. A gente começou recentemente a fazer educação,
também, que é um que a gente não tinha e fizemos recente, é um setor que a gente quer crescer mais um pouco, educação principalmente fundamental, não superior, mas a fundamental de boa qualidade, é uma coisa que a gente tem bastante segurança. É a mesma história, o cara faz uma escola, faz um investimento, 100 milhões de reais numa escola, começa a atrair os pais da região, faz um investimento em marketing absurdo para trazer as crianças e tal. Ele não vai crescer, que ninguém chegue para ele ano que vem e fale, então você vai ter que se mudar para outro bairro, arrumar outro lugar, porque eu vou vender o seu imóvel para virar uma loja. Então, assim, escola, principalmente fundamental, de alto padrão, de alta qualidade, a gente está procurando bastante. Então, a gente está indo atrás exatamente desses tipos de ativos, né, que a gente vê um valor imobiliário grande neles, evidentemente, e um tipo de uso, um tipo de inquilino que realmente ele também quer privilegiar os contratos longos e uma relação longa, né, com o fundo imobiliário. Então, a gente está realmente indo atrás desses. Vai ser muita renda urbana, e aí entra varejo, entra as unidades de medicina diagnóstica, por exemplo, que a gente já fez e vai fazer outros, escola, principalmente ensino fundamental, que a gente gosta bastante, né? Vamos crescer, fizemos só um por enquanto. Esses data centers que eu estava mencionando, que o cara quer fazer contratos super longos, não quer de jeito nenhum poder ser tirado dali quando ele encontra um lugar em que realmente o data center funciona. A gente realmente vai privilegiar esses. E tem muita coisa para fazer nessas áreas, vamos dizer. No Brasil, essas operações, por exemplo, de sale-leaseback, ainda tem uma monstruosidade de coisa para fazer. As empresas, ainda hoje no Brasil, fazem os imóveis próprios, desenvolvem imóveis próprios, porque fundos como os nossos ainda são a minoria, ainda são pequenos, né, dentro de um universo de quantidade de ativos que as empresas precisam ter para operar. Então a gente vê ainda, né, uma onda de sale-leasebacks, por exemplo, que é o que a gente faz prioritariamente aqui nós dois, né, acontecendo nos próximos anos, desse tipo de empresa, do mundo do renda urbana, a educação, os data centers que a gente está fazendo, alguma coisa talvez ainda em logística. Realmente acho que os próximos anos vão ser anos de muito volume de transações desse tipo, né, que originam bons atípicos, né, atípicos com fundamento, um cara que realmente quer o contrato longo, quer ficar ali naquele lugar, uma empresa saudável. Também não adianta você fazer um contrato de 10 anos com uma empresa que vai estar em RJ daqui a 6 meses. Então, empresas saudáveis crescendo, e isso temos, né, as empresas que são as líderes de mercado e fortes, como o Gabriel mesmo mencionou, em setores e tipos de atividade que querem aquela localização no longo prazo. Existem muitas aí e poucos fundos como os nossos para absorver esses imóveis. Então, acho que nos próximos anos a gente vai ter uma onda de sale-leasebacks, por exemplo, nesses tipos de ativos imobiliários muito forte, muito boa. Então, estamos animados. Assim, a gente lá no TXF11, a gente também tem um perfil híbrido, né? Então, o fundo, ele, por regulamento, poderia comprar os mais diversos tipos de imóveis comerciais, corporativos, né? Mas a gente tem dado muita preferência para uma tese, né, que se solidificou com o fundo ao longo do tempo. A gente até começou o fundo metade logística e metade varejo, e hoje a gente está até vendendo o último imóvel de logística que a gente tem. A gente deve ficar um fundo 100% varejo no curto prazo, porque a gente enxerga muita oportunidade, né? A gente, nesse mercado especificamente, a gente viu que era um mercado assim que não tinha praticamente nenhum institucional atuando. Então, é um mercado que você tem milhares e milhares de imóveis, né? Imagina, lojas de supermercado, lojas de material de construção, enfim, grandes lojas, pet centers e etc. E você não tinha nenhum grande player institucional atuando nisso. Então, quem fazia isso geralmente era a pessoa física, ou eram as próprias empresas, né? Que tinham todos os imóveis nos balanços, o que já se provou ineficiente, né, do ponto de vista financeiro e de custo de capital das empresas, porque esse não é o core business, né? O core business do Açaí, do Pão de Açúcar, do Armelim, não é fazer gestão de imóvel, né? O core business deles e o que o acionista pede lá é que ele traga resultado na venda de produtos, né, no varejo. Então, a gente acredita que ainda tem muito espaço para crescer, lógico, né? De 3 anos para cá, o mercado de renda urbana como um todo tem crescido, né? Cada vez mais fundos têm olhado para esse setor, gestoras têm olhado para esse setor, e a gente acredita que tem assim, muita oportunidade, que dá para crescer ainda exponencialmente, e que os fundos imobiliários, sem dúvida, são um excelente veículo para que, do ponto de vista, né, de quem quer vender ou de quem quer construir, que são as empresas, tenha uma fonte de financiamento barata, né, do ponto de vista do custo de capital dessas empresas, em contrapartida para o investidor de fundo imobiliário, né, que adora contratos atípicos, que conta lá com a renda e que, como o Fábio disse, não gosta de ter sustos,
Acho que é um produto que casa muito com esse perfil, então vai agradar os dois lados. Muito bom. E a gente está na parte final aqui do programa, eu queria ainda fazer mais uma pergunta, que até sempre traz aí uma certa polêmica, mas acho que é importante, né? Que teve essa mudança agora também na norma, né? Da questão da possibilidade de alavancagem, né? Principalmente dos fundos de tijolo. E vocês acham que faz sentido, por exemplo, o fundo com as características como é o Aliança, o TRX, né? Que é basicamente contrato atípico, ficaria uma operação que faz mais sentido, porque até tem um menor risco, porque consegue casar mais prazo, indexador, enfim. Qual que é a opinião de vocês sobre o tema? Eu acho que a alavancagem não é bom ou ruim, né, por definição, ela é um potencializador de resultado, né? Então, bons investimentos feitos com alavancagem têm retornos ainda melhores, né? E vice-versa, né? Investimentos ruins feitos com alavancagem ficam situações ainda mais dramáticas, então acho que a alavancagem tem que ser usado com muito cuidado. Mas eu acho que sim, o nosso tipo de fundo é o fundo mais adequado para se usar essa ferramenta, quando feito com cuidado. A gente, por exemplo, fez isso em alguns momentos, momentos bons, né? Então, o momento em que eu consegui emitir um CRI a inflação mais 5% ao ano, né? Com uma taxa excelente, né? A gente fez. Em um momento em que eu não conseguia fazer isso, porque o mercado tinha mudado, a taxa de juros abriu, o ambiente macro geral mudou, nós fizemos aquisições diretamente no equity, né? Sem alavancagem, sem financiamento. Então, eu acho que usando com a adequada prudência e técnica, isso ajuda a otimizar retorno, né? Um dos nossos melhores momentos como um fundo foi a venda de um imóvel que a gente fez, que tinha sido um imóvel bastante alavancado, né? Uma operação muito boa de alavancagem, e aí a venda gerou um retorno enorme. Foi um retorno de um pouco mais de 60% num imóvel, num prazo de nem 2 anos, em boa parte por conta de alavancagem, né? Porque foi feita uma compra alavancada, porque o momento era aquele válido da taxa de juros ali que a gente teve logo comecinho de pandemia e logo depois do começo de pandemia. Então, acho que assim, nosso tipo de fundo permite alavancar. Vai alavancar todas as operações de jeito nenhum, vai alavancar em qualquer momento de mercado também, não tem porquê, mas eu acho que é um tipo de fundo que permite alavancar pela previsibilidade dos contratos, né? E se você falar com investidores imobiliários históricos e tal, eles sempre vão te dizer que fluxos previsíveis têm mais valor do que fluxos imprevisíveis, né? Mas um dos motivos em finanças disso é exatamente porque o fluxo previsível você pode alavancá-lo, né? Você pode usá-lo, né, nos momentos adequados e alavancá-lo. Então, eu acho que assim, a gente tem esta ferramenta nas mãos, enquanto outros fundos talvez não tenham tanto, pelo tipo de perfil de contrato. Agora tem que ser usado com cuidado, tem que ser usado nos momentos certos. Bom, a gente, acho que concordo com o Fábio em gênero, número e grau. Assim, a alavancagem pode ser boa ou pode ser ruim, mas isso depende depende de como você faz essa alavancagem e depende do lastro que você tem para essa alavancagem, né? Então, geralmente, se você estiver fazendo uma boa operação imobiliária, em que você tem um fluxo contratado e você consegue antecipar isso num bom custo ou numa taxa menor do que você tem de capitalização ali, né, de cap rate, enfim, financeiramente falando faz sentido, né? Então, os REITs lá, americanos, são infinitamente mais alavancados do que os fundos imobiliários brasileiros, né? É uma outra estrutura, né? Lá eles são mais empresa do que fundo imobiliário, mas a lógica financeira é a mesma, né? Eu acho que a legislação foi ótima, porque tira, né, mas fundo imobiliário não pode alavancar. Não necessariamente, não era isso que estava escrito lá na norma, né? O fundo imobiliário não poderia prestar garantia frente a uma alavancagem, ou frente a uma antecipação de recebíveis, né? Então, eu acho que isso tira um pouco da dúvida e é sempre melhor trabalhar em ambientes sem dúvidas, né? Então, do ponto de vista de regulamentação, a gente achou ótimo. E do ponto de vista de se a alavancagem faz sentido ou não, de novo, acho que vai depender muito de como isso está estruturado. A gente sempre defendeu isso. E acho que boa parte da resposta aí passa por ser um contrato atípico, né? A gente lá na TRX sempre prefere, e todas as alavancagens do TRX F11 foram feitas dessa forma, lastreadas em contratos atípicos, né? Em contratos em que a gente tinha previsibilidade de fluxo e também com grandes empresas, né? Empresas que a gente confiava no crédito.
a gente viu outros tipos de alavancagem, então fundos que tinham uma alavancagem menor do que a gente, né, quando a gente faz a conta ali do loan to value, né, do LTV, enfim, o TXGF1 chegou a ter 50% de alavancagem e, graças a Deus, não teve nenhum problema com isso até o momento, pelo contrário, vendemos também imóveis em que a gente tinha alavancagem, e aí a gente potencializou o resultado positivo desses imóveis, né, para o fundo e para os investidores. E a gente viu fundos que tinham 10%, 15% de alavancagem e ao mesmo tempo estavam lastreados em contratos típicos, em que até o índice é importante aí, né? O índice do contrato era um e o índice de correção da dívida era outro, isso descasou ao longo do tempo e trouxe bastante problemas, né, para os fundos imobiliários. Acho que a gente está muito no começo dessa história, né? Os fundos imobiliários começaram a se alavancar mais de 2019, enfim, para cá. E agora com essa lei, acho que isso tende a se intensificar e a gente vai passar muito pela discussão que empresas têm, qual que é o meu custo de capital, né? Muitas das vezes é mais caro para uma empresa, e aí para fundo imobiliário também, captar recursos com equity, né? Você emite uma dívida, seu investidor cobra lá um dividend yield de 8%, 9% ao ano, você desconta a taxa, isso vai virar 9%, 10% de cap rate que você precisa buscar. Esse é o seu custo de capital para um fundo imobiliário. Em contrapartida, você consegue, né, alavancar com um custo menor, talvez por 7, 6, 5, né? Momentos áureos aqui que o Fábio citou, saudades. Saudades. Cheguei a fazer uma 4,80. A gente fez uma 4,80. A gente fez uma 4,80 em dezembro de 2019. Enfim, não é mais o cenário que a gente tem hoje, mas faria muito sentido, por exemplo, em 2019, você buscar formas de captação ou de equacionar o seu custo de capital dessa forma. Empresas são muito evoluídas nesse sentido, né? O estudo do custo médio de capital, do WACC, né? Que é muito conhecido aí para quem estuda finanças de empresas, isso é muito levado a sério, né? Dentro das empresas, quanto que custa o seu capital, quanto você é eficiente nisso. Acho que cada vez mais essa discussão vai vir também para os fundos imobiliários. E que bom, porque a gente entende isso como uma evolução que vai trazer tem o potencial de trazer mais retorno aí para os cotistas na média. Boa. Eu ia fazer uma pergunta aqui para a gente acabar, mas eu acho que, não sei, por que o investidor deve ter esse perfil de fundo, então com perfil com fundo, com os contratos atípicos dentro da sua carteira? Eu acho que uma parcela dessa pergunta já foi respondida. Eu acho que, claro, tudo remete aqui ao dividendo mensal que cai com recorrência, mas tem algum outro motivo que vocês acham que o investidor deveria ter esse fundo ali, esse perfil de fundos na carteira? Eu acho que a questão do rendimento mensal, isso é a previsibilidade, mas não é só a previsibilidade em si, né? Eu acho que é para uma questão de composição de portfólio. Todos os investidores têm portfólios, né? Ninguém vai comprar só o meu fundo ou só o do Gabriel, vão ser um portfólio. Eu acho que portfólios, eles se beneficiam de ter ativos com características diferentes. Então, você pode comprar um fundo de lajes, de prédio escritório, que você acha que está barato e vai subir o aluguel da Faria Lima e tal, mas você se expor somente a um tipo de fundo não é legal. Eu acho que os fundos com contratos atípicos acabam sendo um ativo com características diferentes da média, porque, na verdade, eles são a minoria, né? Os fundos prioritariamente aí de contratos típicos são a minoria. Então, acho que eles acabam sendo um ótimo elemento de composição de portfólio, né? Então você vai ter uma crise, aquele fundo não vai cair, vai até subir. Nosso fundo teve altas recordes no momento da pandemia, porque ele se comportou muito bem, virou um porto seguro, virou um hedge quase, né? O pessoal falou que o mercado estava caindo e o nosso estava subindo, porque o pessoal estava vendendo outros fundos para ir para o nosso. Isso aconteceu de verdade, deu para ver no mercado isso. Então acho que ele acaba, no limite, é quase um hedge, né, de fundos de mais risco, que é saudável para um portfólio em si. Então, eu acho que o comportamento diferente, a característica diferente, acaba sendo muito saudável para a composição de portfólio como um todo. Não é só o dividendo em si, mas é pensando em composição de portfólio e em ativo com característica diferente, né, de outros. Eu acho que, além do que o Fábio falou, também a característica do tipo de imóvel, né? Então, geralmente são imóveis que estão bem localizados, que são bons, né, que foram construídos sob medida. As empresas, né, as grandes empresas são muito rigorosas, né, no sentido de que ela quer a melhor qualidade possível. Então, são bons imóveis, geralmente são novos, né, a não ser que você esteja fazendo o sale leaseback, bem localizados. Então, nenhuma empresa vai topar assinar um contrato atípico de 15 anos por um imóvel ruim, né? Ou geralmente, enfim, nenhuma empresa
é muito audacioso da minha parte, mas a grande maioria das empresas querem, né, se comprometer com imóveis bons, com imóveis que tenham boas localizações, boas características, e que por isso ela está se amarrando num contrato tão longo e se comprometendo a pagar o fluxo inteiro até o final, né? Então, acho que as características dos imóveis aí, nesse caso, é bastante importante e o cliente fica, né, o investidor fica mais confortável em relação a isso, porque ele está seguro que ele deve estar comprando um bom imóvel. Muito bom, acho que é isso, né? E no final do dia também tem a ver aqui com a nossa cartilha, né, Otto? Que a gente sempre fala da questão também de descorrelacionar, diversificar a carteira, enfim, pontos que também foram abordados aqui pelo Fábio. Otuki, mensagem final e onde que o pessoal que está aqui nos acompanhando pode te encontrar? Sim, então primeiro eu queria agradecer aqui a participação do Fábio e do Gabriel, né? Informações muito importantes aqui para a nossa audiência. Então quem quiser me seguir no Instagram, @thiago_otuki, também seguir as mídias sociais do Clube FI, né? @Clube FI no Instagram, o nosso canal do YouTube também, com muito conteúdo sobre fundos imobiliários, e claro, acessar sempre o nosso site, né? O clubefi.com.br, que é a maior comunidade aí de investidores de fundos imobiliários. Muito bom, Fábio. E o pessoal onde que encontra aí os relatórios gerenciais, mais informações a respeito da Alianza também, do fundo de vocês e, enfim, como que as pessoas que estão aqui nos acompanhando podem saber mais informações? Bom, Alianza, site www.alianza.com.br, lá tem informação de todos os nossos fundos, do LZR, que é o principal que a gente falou aqui hoje, e dos outros. E aí entrar em contato com o nosso RI lá, se quiser conversar, ou comigo mesmo, direto, e-mail fabio.carvalho@alianza.br, pode mandar direto que a gente responde. Muito bom. E você, Gabriel, TRX, conta mais onde que o pessoal pode saber mais informações do TRXF e dos outros fundos da casa também? Boa. Bom, a TRX tem um site, né, trx.com.br, a gente tem um site de RI do fundo também, né, o trxf11.com.br, e a gente tá nas redes também, então no Instagram, @TRXinvestimentos, e no LinkedIn também, @TRXinvestimentos. Por todos esses canais as pessoas conseguem conversar com a gente, tem os nossos contatos lá de RI, e a gente vai ficar feliz aí em continuar a conversa por lá. Muito bom, gente. O papo, quando é bom, né, vai acabando o programa e a gente quer falar mais. Então, aqui hoje foi assim, o conteúdo bom, conteúdo importante. Acho que é sempre interessante a gente voltar, entender os fundamentos e as questões básicas para que a gente tenha solidez, inclusive quando a gente vai fazer a escolha e a decisão, a tomada de decisão de investir em um fundo. Então, escolher muito bem esse portfólio, acho que são mensagens muito claras aqui hoje. Entender bem, né, o que está por trás, como é que funciona essa questão desse contrato, enfim. Foi excelente, inclusive, saber que o contrato atípico não é atípico, né? Então, terminamos o programa de hoje com esse grande aprendizado, mas que na nomenclatura a gente permanece chamando de contrato atípico. Bom, antes de me despedir, eu tô sentindo falta de likes aqui, então já deixe seu like também, se inscreva no canal e eu te aguardo aqui na semana que vem com mais Liga de FIIs. Até lá!